Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos dar início ao estudo analítico da terceira parte do capítulo 2º, né? Nós dividimos cada capítulo, nossa intenção é dividir cada capítulo em 3 partes, devido à riqueza do conteúdo que C.S. Lewis traz para nós neste livro. Então, antes de nós darmos início, eu queria incentivá-los a curtirem o vídeo, deixarem seu joinha antes que vocês esqueçam. E, se lhes agradar, deixarem seus comentários, sendo eles sugestões, críticas, assim como elogios. Tudo bem? Então, vamos lá. Dando continuidade a este capítulo 2º, C.S. Lewis, ele continua tratando a respeito do amor à afeição, e ele diz o seguinte: todo tipo de amor e quase todo tipo de relacionamento está sujeito ao ciúme. Agora ele já vem tratando a respeito dos pontos negativos, das corrupções desse sentimento, segundo ele, instintivo, né? Ele já tratou a respeito do modo tirano de alguém que se deixa conduzir por esse sentimento de afeição e de modo a exigir que os outros o amem, de modo a requerer que eles o amem, aqueles que pertencem ao seu ciclo de convívio o amem, mas não amem da forma particular de cada um, mas eles devem amar como ele exige que eles amem, né? E por esta razão já vem uma soma de amarguras, de frustrações, e o que tornou esse amor à afeição algo corrompido, diferente, né? Sem perder sua pureza. A palavra que ele usa é a pureza do amor à afeição. Então agora ele vem tratando de uma outra perspectiva, de como esse amor à afeição ele pode prejudicar a vida de quem o possui, né? E ele vem tratar agora a respeito do ciúme. E no que consiste esse ciúme? Segundo ele, a mudança ela é uma ameaça para a afeição, né? Todos aqueles por quem vocês têm esse amor à afeição, você requer que eles mantenham-se como no princípio em que foi despertado o amor à afeição por eles. Qualquer alteração, qualquer mudança vai ameaçar esse amor à afeição. Você vai se decepcionar com a pessoa, você vai ficar triste com ela, né? Ficar com raiva dela porque ela mudou, o jeito dela lhe tratar, o modo dela ver o mundo, né, que vocês compartilhavam. Então, a mudança ela é uma ameaça para a afeição, porque ela é uma espécie de negativa, né, a continuidade dessa afeição, desse relacionamento. E ele traz alguns pontos interessantes. Ele cita alguns pontos, como a conversão, né? Você tem um relacionamento, né, já de afeição, seja com amigos, seja com familiares. Quando você converte-se ao cristianismo, isso é comum. A família começa a te rejeitar, a família começa a
a brigar com você, né? Porque você abandonou a visão familiar, porque você abandonou a visão que você alimentava com seus amigos. A visão de mundo, a cosmovisão, já não é mais a mesma. Agora você converteu-se ao cristianismo e a sua cosmovisão agora ela é cristã, né? E a visão cristã ela distingue-se de toda e qualquer outra visão, né? A religião cristã ela destaca-se como única, né? Ela possui uma estrutura única, uma estrutura de visão a respeito de quem é Deus, a respeito de quem é o homem, né? A respeito de qual é o propósito do homem aqui na terra, né? De glorificar a Deus. Então isso faz com que seus amigos afugentem-se, corram de você, ou critiquem você, ou não aceitem suas ideias, né? Então, por isso você quebrou. Aquele amor-afeição, ele deixou de ser amor-afeição, porque já não existe em você as qualidades ou os defeitos que você tinha outrora, né? No momento no qual o amor da afeição surgiu. Então, a afeição é o mais distintivo dos amores. Nesse sentido, o mais animal. Isso já foi falado por C.S. Lewis e ele reitera a, essa natureza instintiva do amor à afeição, que é puramente instintivo. Né? Por isso, a necessidade de não nos deixarmos conduzir por ele sem nenhum assessoramento. Então, ele permanece falando que a tenacidade conservadora da afeição anda pelos dois caminhos. O que ele quis falar aqui é que seja você mude para melhor ou para pior, vai prejudicar, vai ameaçar o amor-afeição. Né? As pessoas não vão aceitar. Seja você mude para o bom ou ruim, vai prejudicar o relacionamento de afeição, seja familiar, seja de amizade, seja de eros, né? Então, é tanto que ele fala que tanto na conversão, quando ocorre a conversão, como quando a pessoa que outrora tinha uma vida pacata, uma vida modesta, uma vida sem envolvimento com vícios, e passa a viciar-se em jogos de apostas, passa a viciar-se em bebidas, entendeu? Então, isso vai prejudicar a pessoa a qual tinha afeição por você, ela já não vai ter mais a afeição porque você mudou, porque você alterou a pessoa. Você agora é um viciado ou você agora é um convertido, isso prejudica o relacionamento e põe fim, muitas vezes, a esta afeição, né? Então, a afeição é o mais instintivo. Então, agora C.S. Lewis ele cita no capítulo 2, para embasar todas essas afirmações dele, um exemplo de um exemplo prejudicial, né? Um exemplo de uma pessoa que deixou-se conduzir por este amor, afeição instintivamente e não ponderou e não renunciou muitas coisas, pelo contrário, deixou-se conduzir por ele indefinidamente. Né? Não teve momento para iniciar, nem momento para renunciar-se ou autonegação. Né? Não há, e sem isso, a pessoa torna-se pedante, insistente, egoísta. O nome da pessoa é a senhora Fidget, a qual era vizinha dele. Né? E ele cita que ela cuidava da sua família, filhos, marido, era esposa e mãe. E para o pessoal de fora,
era uma excelente mãe, uma excelente esposa, porque o pessoal de fora via a dedicação dela à família, o empenho, o desempenho dela, né, a força, ela que deixava-se sofrer, mas não deixava de ser, deixava sentir dores pela velhice, pela idade que ela já tinha, os filhos dela já grandes, entendeu? Então, ela estava, e, e essas ações dela eram justificadas pelo amor, né, afeição dela, pelo amor e afeição. Né, do que justificava. Embora desagradasse seus filhos, embora desagradasse seu esposo, eles vivessem ali numa espécie de tirania, né, sufocados, uma vigilância constante. Já se Deus fala que ela guardava eles todo na madrugada, caso eles saíssem. Ela estava ali, não saía, ficava sentada na cadeira aguardando ele chegar e olhava, quando ele chegava, olhava com um olhar de desagrado, né? Então, isso, todo mundo percebe, todo mundo sabe. Quem nunca passou por isso, né? Na adolescência, eu principalmente, que sou filho único. Minha mãe, então, todo o amor, a afeição da minha mãe foi direcionado somente para mim e ela deixou-se conduzir por esse instinto, indefinidamente, até hoje, né? Apresenta problemas, até hoje quer me servir, até hoje que é o bebê da mamãe, entendeu? Então, esse exemplo de C.S. Lewis é bastante propício para trazer, nesse exemplo, todas as características, e principalmente a característica de ciúme, né? Então, o apropriado no ato de dar é colocar a pessoa recipiente no estado em que ela não mais necessita de nossa dádiva. Alimentamos as crianças para que elas possam logo ser capazes de se alimentar. Nós as ensinamos para que logo não tenham necessidade de nosso ensino. É bastante lógico, é bastante evidente, mas o amor à afeição ele cega. O amor à afeição ele não te permite ver a necessidade de você alcançar uma autonomia, entendeu? Seja pai, seja mãe, seja um namorado, seja um esposo. Então, você não pode deixar se conduzir indefinidamente e irrestritamente por este amor à afeição, porque ele é carrasco, ele também apresenta problemas. Então você precisa ter um discernimento, né? De até quando é necessário, aquela pessoa, aquele objeto pelo qual você tem afeição, até quando ele vai precisar do seu ensino, até quando ele vai precisar que você leve a papinha na boca dele, até quando, entendeu? É tanto que ele fala de Fichte, a mulher, a senhora Fichte, como exemplo, ele fala que ela levava comidinha para os filhos já adultos na mesa não, desculpa, na cama. Minha mãe fazia isso, né? Então, e os filhos também não se agradavam. Alguns também se agradavam, porque foram criados nesse contexto, como eu, né? Aceitava que minha mãe levasse as coisas na cama, porque eu fui criado nesse contexto. Não tinha ainda um discernimento, né? Não a discriminava, não a impedia de fazer isso. Até quando casei, ainda por alguns dias, minha esposa levou comidinha, café da manhã na cama. Mas isso é, é, é afrontoso para a criança, né? Porque tem uma frase que fala o seguinte: se você faz pelo seu filho aquilo que ele tem capacidade de fazer, você está afrontando-o, né? Está prejudicando-o. Então, existem tempos, né, para tudo. Então, a hora que somos capazes de dizer, eles não precisam mais de mim, deveria ser nossa recompensa.
mas o instinto deixado à sua própria natureza não tem qualquer poder para cumprir essa lei. A hora em que somos capazes de dizer, eles não precisam mais de mim, essa deveria ser a sua recompensa. Esse deveria ser o momento em que você orgulharia-se do seu trabalho, orgulharia-se da sua perseverança em ensinar, em dar comida, em escovar os dentes da sua criança, mesmo nos momentos que ele chorou, que ele fez birra, mas mesmo assim você foi lá para escovar, né, com autoridade de pai, de mãe. Então, quando você vê seu filho alcançando, né, graus de independência, isso deveria despertar em você alegria, orgulho, gratidão, né, a Deus por torná-lo um homem. Né? É para isso que nós deveríamos trabalhar, na verdade, né, para as nossas crianças. É esse o objetivo que deveria estar diante de nós constantemente. Né? Meu propósito, eu decidi criar meu filho em casa, ensiná-lo em casa, né? Homeschooling, algo que está em ascensão no nosso país e já é algo antigo, mas meu filho tem apenas 9 meses, então você tem um objetivo, e eu quero educá-lo segundo o método da educação clássica. E o objetivo maior da educação clássica é fazer com que torná-lo um homem que se autoeduque, ou seja, um autodidata, uma pessoa que aprenda a aprender por si mesmo, entenderam? Então, é isso que C.S. Lewis está falando. Está citando um prejuízo do amor à afeição, que é o ciúme, né? Então, o instinto deseja o bem do seu objeto, mas não simplesmente isso, somente o bem que ele mesmo pode dar. Né? O instinto, se você deixa se levar por instinto puramente, ele vai desejar o bem do objeto, mas não o bem que ele alcance, ou o bem que ele receba da parte de Deus, usando como instrumento alguma mulher, uma esposa, ou alguma outra pessoa, um amigo. Não. O bem que a pessoa deseja por você é o bem que ela decidiu, é o bem que ela projetou, é o bem que ela alimentou a esperança de lhe dar. Minha mãe nunca acreditou que eu fosse casar. Minha mãe nunca acreditou que eu fosse morar distante dela. Por quê? Porque ela queria que eu vivesse sob a dependência dela constantemente, né? Que ela estivesse ali levando comidinha na minha boca, na cama, que eu fizesse as práticas dela, os costumes dela, entendeu? Estivesse constantemente sob a supervisão dela. Né? Então, isso é prejudicial. Então, mas onde ele não faz, a necessidade voraz de ser necessário se satisfará, seja por manter seus objetos sob necessidade, seja por inventar necessidades imaginárias para eles. E fará isso de forma ainda mais impiedosa, pois pensa ser corretamente no sentido, um amor dádiva, portanto, considera-se generoso. Né? Aqui é a questão da autoilusão. A pessoa não sabe o problema que ela está gerando, né? Naquela pessoa que ela busca satisfazer necessidades através do amor dádiva, através do sacrifício. Né? O exemplo da senhora Fidge, ela tinha dores nas costas, ela tinha dores nas pernas, mas mesmo assim ela fazia questão de fazer comida. Os filhos não queriam, os filhos ajudavam para a mãe dela, para mãe deles não terem condições, não fazer tudo, porque talvez não gostassem da comida dela. Eles ajudavam, entendeu? Então, só por questões generosas, por questões
de deixar a mãe fazer aquilo que ela queria, fazer o bem para os seus filhos, né? Então, é o amor dádiva. Porém, isso traz uma falsa ideia de que a pessoa é generosa. Então, todas as afeições poderão cair na mesma armadilha, né? Ele cita um outro exemplo do professor, que um professor muito bom, que alcançou visibilidade, né, pela sua capacidade de didática, porém, quando ele encerrou o seu trabalho, os seus alunos continuaram visitando-o na casa dele. Só que, em uma determinada noite, em determinada visita destas, eles contrariaram o professor, né, com suas próprias ideias, e assumiram a própria direção, uma independência. O professor não aceitou aquilo. O professor não concordou com aquilo, né? Pelas ideias próprias dos seus alunos. Ele queria alimentá-los com suas próprias ideias e queria que eles vivessem limitados àquelas ideias do professor. Quando eles romperam, né, aquele mundo do professor, quando eles romperam, foram e apresentaram novas ideias, novas visões, novas abordagens, o professor ficou horrorizado e nunca mais o recebeu em sua casa. Nunca mais os receberam em sua casa, né? Porque ele estava frustrado, né? Amargurado, porque foi contrariado pelos seus alunos. Quando ele, como professor, deveria ensiná-los e na perspectiva de eles tornarem-se pessoas tão boas quanto ele ou melhores, né? Então, essa terrível necessidade de ser necessário com frequência encontra sua expressão no tratamento excessivamente indulgente de um animal. Então, pais, até mães solteiras, né, que seus filhos se dispersaram, arrumaram, casaram-se, né, e saíram de casa, elas, porém, a necessidade delas de ser necessário, né, de cuidar, de amparar, de suprir, ela com frequência encontra expressão no tratamento excessivamente indulgente de um animal. Então, vai lá e compra um cachorro para você, porque o cachorro ele vai sempre precisar da sua assistência, né? Um animal, o mais frequente é o cachorro. Então, se você precisa ser necessário, e se sua família muito apropriadamente declina precisar de você, um animal de estimação será o substituto óbvio. Você poderá mantê-lo por toda a sua vida precisando de você. Entenderam? O animal é o substituto. Quando você percebe que sua família não precisa mais de você. Meu pai até hoje, ele tem essa necessidade de eu precisar dele, né? Essa necessidade que eu necessite dele. Mesmo eu tendo um emprego, mesmo eu tendo já esposas, filhos, no início ele não aceitava, embora não expressamente, mas a gente percebe com o comportamento. E ele me ajudou durante toda a minha vida solteiro, né? Inclusive me trazendo para Brasília. Eu nasci aqui, mas passei a minha vida, a partir dos 2 anos, no Ceará. Isso é muito ruim para o animal, né? C.S. Lewis destaca que o animal, mesmo sendo um animal, será prejudicado, mas ele não poderá reconhecer totalmente o mal que você lhe fez. Isso é o que faz com que você o conserve sob a sua dependência, né? Você o torne cativo à sua vontade, né? Então, melhor ainda, você nunca saberá, nem mesmo a pessoa sabe o prejuízo, o que ela vai trazer para aquele animal. Seja um passarinho também, né? Um exemplo também bem interessante.
Então, a afeição é responsável por 90% da felicidade sólida e duradoura que existe em nosso mundo natural. 90% da felicidade sólida e duradoura. A afeição é responsável. Quando expressada, quando vivida de forma moderada, ponderada, né? Não querendo tornar as pessoas cativas, né, da sua assistência. Então, C.S. Lewis ainda cita que há casos patológicos, né? Pessoas que têm uma dificuldade enorme de se conter, né? De conter o amor à afeição. E ele aconselha que essas pessoas procurem um médico, né? Para que elas tratem-se e não deem continuidade a esse amor feroz, né? Então, agora ele vai apresentar instrumentos pelos quais o amor, a afeição pode ser assessorado. Condições para que o amor, a afeição traga esses 90% de felicidade. Então, o amor, a afeição, ele necessita de decência, bondade, paciência, autonegação, humildade e um tipo muito superior de amor que a afeição em si não consegue ser